e de repente o vídeo caiu. Falei de masculino e feminino e ele não conseguiu lidar com o processo. Muito legal, né? Coisas de Mercúrio retrógrado, mas eu não vou ocupar o Mercúrio retrógrado porque coisas acontecem. Então, voltando aqui, a gente está falando da questão do presente, né? Então, essas são algumas das coisas que nós, como Mothers, podemos fazer, né? Então, os atendimentos individuais, principalmente das mulheres, com a benção do útero, a cura do útero, a cura da alma feminina, e também, né, essa mentoria do feminino no qual a gente aprofunda e acompanha o desenvolvimento dessa mulher, que é o que eu mais gosto de fazer, que é acompanhar e alinhando ela com as necessidades específicas de cada momento, né? De cada aprendizado que ela vai tendo com as próprias observações, né? Do seu corpo, do seu ciclo, que é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, que é o trabalho da mulher cíclica, né? Onde eu vou juntando toda a sabedoria e o aprendizado que eu tenho com as deusas, né? Com as deusas de uma forma já mais de espiritualidade mesmo, né? Eu trabalho com as deusas num nível que abrange também a questão arquetípica, mas transcende um pouco, trazendo essa questão de espiritualidade mesmo, de uma forma de conexão, uma forma de nutrição, uma forma de prática diária, né? E a gente também consegue fazer esses atendimentos para os homens buscadores de ressignificar o seu feminino, ainda mais dentro de uma sociedade patriarcal que vê o feminino de um lugar muitas vezes, eu gosto do Robert Bly, que ele fala, né, algumas coisas como às vezes como uma criança assustada, né, com medo do feminino, ou, né, de um lugar muito de abusador, né, entra a coisa da vítima abusadora, ou a gente entra nesse lugar do dominador, né. Então é uma forma da gente ressignificar, né, o olhar e essa matriz feminina dentro dos homens, e através de uma matriz feminina mais reestruturada, mais fortalecida, conseguimos também despertar para um masculino mais maduro, né? E não masculino, né, criança também, né? Que pode acontecer, né? E é muito legal que muitas outras coisas podem ser usadas como um autocuidado, como uma manutenção e um despertar das energias femininas, né? Esse caminho de Mother é apenas um deles, né? Algumas outras coisas que nós fazemos, principalmente quando eu trabalho em círculos, né? Então, nas jornadas da heroína, que eu faço em grupo com as mulheres e em atendimentos individuais, é despertar a mulher, né? Para todas essas possibilidades de resgatar os saberes femininos como uma ferramenta de autocura. O ponto que eu mais vejo entre as mulheres que chegam até mim, isso é bem impressionante, é o quanto elas, em algum momento da vida delas, tiveram algo que elas faziam e elas sentiam super bem e por algum motivo, sabe-se lá o que, N, né? Aí são vários, elas pararam de fazer isso. Aí todas elas viram para mim e falaram assim, nossa, mas quando eu tinha tantos anos ou quando eu estava em determinado momento da vida, eu fazia isso. Às vezes quando eu sugiro, você já tentou fazer isso? E aí ela fala, mas em algum momento da vida eu fiz algo assim, né? Eu dancei, eu pintei, eu fiz, né, alguma coisa que eu parei de fazer. E aí elas sempre trazem uma questão de se sentir vazia, de se sentir, né, naqueles momentos não estou me sentindo no meu melhor, né? Estou me sentindo vazia, estou me sentindo desmotivada, estou me sentindo que eu estou patinando na vida, isso e aquilo, todos aqueles, né, diversos questionamentos femininos. E aí vem a questão de por que eu abri mão, por que eu parei de fazer aquilo que eu fazia e me fazia tão bem, e me nutria, e me preenchia, me fortalecia, e a vida fluía tão bem, e eu abandonei por causa disso, daquilo outro, né? E aí a gente vem numa questão recorrente das mulheres, principalmente das mulheres que eu atendo, que é a nossa sabedoria feminina, nossa sabedoria inata, ela está sempre tentando nos levar para o caminho que é de maior ressonância com aquilo que nos faz bem, com aquilo que nos traz para a nossa plenitude, com aquilo que nos traz para aquele lugar
de saúde, de bem-estar, de alinhamento, de máximo da nossa expressão. E por N circunstâncias da nossa vida, nós deixamos de lado. E aí a gente vai se desnutrindo, é meio conto da mulher foca, né? A gente vai perdendo viço, vai caindo os cabelos, vamos nos ressecando, vamos perdendo o brilho nos olhos, e a gente vai definhando, né? E aí eu pego muitas mulheres nesse estado de estar definhando, né? Seja um definhamento físico, um definhamento espiritual, um definhamento mental, um definhamento emocional. Há diversos níveis de uma mulher, né, que perdeu a sua própria pele, que perdeu a sua própria, né, raiz, né, a sua própria existência, aquilo que a motivava, né? E sempre, em algum momento, se eu olhar para trás, eu vou encontrar aquilo que me nutria. E isso é muito importante para o feminino. Isso é uma das coisas que mais vão atuar no autocuidado, manutenção e no despertar. O que te nutre, né? O que em algum momento da sua vida você buscou e era o teu máximo de nutrição. Podem ser várias coisas. Pode ser uma coisa muito simples, mas alguma coisa você buscou naturalmente e foi atrás porque isso te nutria. Então a pergunta que eu deixo para você é o que você, olhando para trás, de repente você deixou de fazer. E por que você deixou de fazer? Né? Por que você esqueceu de si mesmo, esqueceu dessa parte de você, né, que se amava, que se valorizava, que se autogratificava, que se autonutria, né, e deixou de lado, né, a gente se deixa de lado pelos outros, né, a gente acaba se ocupando muito em nutrir o outro, em cuidar do outro, em fazer a manutenção e o despertar do outro, e isso fica aqui de aviso, principalmente para quem é terapeuta e cuida do outro, porque você fica cuidando do outro, fazendo a manutenção do outro, o despertar do outro e não faz por si mesmo. Eu vejo muitas pessoas no lugar de terapeuta ou de, né, condução, professor de alguma coisa, e para de fazer isso por si mesmo. E aí a gente deixa de fazer o principal, que é a gente precisa praticar aquilo que a gente ensina, né? Isso é o mínimo de coerência que a gente pode ter, né? Que é praticar o que se ensina, realmente, integralmente, verdadeiramente, sem se esquecer disso, que isso é o principal, né? Então, relembrando, ok, eu preciso praticar o que eu ensino. Segunda coisa, o que eu fazia olhando para trás da minha vida? Que tipo de coisas, que tipo de atividades, que tipo de, sei lá, artes, que tipo de coisas que eu ocupava meu tempo e que eu deixei de fazer e que eu me sentia muito bem fazendo. Pense um pouquinho sobre isso. O que você deixou de fazer? O que você largou? Por qualquer motivo, de repente você acha que você não tem mais idade para fazer isso? E a nossa criança interior vira para você e fala: poxa, me deixou de lado, me esqueceu. A criança interior está lá tristinha, querendo sair para brincar, sair para criar, né? Então a gente tem muitas energias dentro de nós que precisam ser nutridas. E o feminino, ele é muito múltiplo. Muitos dos canais de expressão do feminino é através da arte. E da arte, assim, muito mais aberta do que você limita a arte como, não sei pintar. Não tenho jeito para dançar. Mas você, de repente, expressava essa arte, expressava esse feminino, expressava essa criatividade, expressava essa necessidade de se movimentar e de fluir através de outra coisa, né? Qual era essa coisa? Pense um pouquinho, olha, volta lá para trás, pense o que essa mulher ou o que esse homem fazia, o que ele gostava de fazer, o que deixava ele sorrindo, o que ele deixava ele feliz, o que deixava em paz, né? O que deixava realizado, pleno, satisfeito, e de repente você deixou de fazer. E de que forma que você pode agora resgatar isso? Fazer de novo. Por que não? Sempre é tempo. Sempre é tempo de voltar a fazer aquilo que a sua alma precisa. Aquilo que é um movimento de nutrição natural do feminino. O feminino pode ser cuidador? Pode. Mas ele primeiro, antes de qualquer coisa, ele se cuida, né? Ele é o seio materno que nutre, mas ele é a mulher por trás do seio materno que se cuida e que se nutre antes de qualquer coisa, né?
Então, é resgatar um pouquinho esse poder autorreflexivo de resgatar o que te fazia bem, resgatar aquilo que te nutre, resgatar aquilo que te faz sorrir, resgatar aquilo que te faz rir sem sentido. Estamos na lua nova ainda. Então, vai lá para dentro de você e busca dentro de você as respostas. Onde que você parou de sonhar? Onde que você parou de imaginar? Onde que você parou de fazer coisas porque de repente você acha que não é mais adequado para a sua idade, ou que não é adequado porque você é mulher, né? E aí a gente entra naqueles papéis de, muitas vezes, quando a gente é mais nova, a gente faz coisas que a gente se sentia muito bem e a gente para de fazer porque em algum momento passa na cabeça ou falam para nós que isso não é coisa de mulher, que isso não é coisa mais de adulta, né? Que isso não é mais adequado para você. E aí a gente fica só na coisa de trabalhar e cuidar da família, trabalhar e cuidar da família, trabalhar e pagar conta, trabalhar e ir atrás das coisas que você quer no trabalho e alcançar, e esquece de se nutrir. E aí a gente fica doente, a gente fica, né, torto, acabado, fica destruído, e muitas pessoas chegam a mim, né, isso já estou há 16 anos ensinando yoga, nesses 16 anos o que eu mais vejo, o que eu mais vi, hoje não tanto, o que eu mais vi é pessoas chegando a mim porque o médico mandou, porque estava podre, destruído, né? E aí vem e se sente muito bem porque se nutre o corpo, nutre o emocional, nutre a mente, nutre o espírito, se nutre em todos os níveis. Então a gente tem que lembrar que a nutrição, que é parte do autocuidado, o autocuidado vem do que eu me nutro, né? Como eu me nutro. Então a nutrição, ela vem de vários níveis, não é só se nutrir com comidas orgânicas. Como que você está nutrindo seus pensamentos, como que você está nutrindo seu espírito, como que você está nutrindo as suas emoções, né? Como que você está nutrindo essas diversas possibilidades do feminino, né? O feminino, ele tem diversas necessidades diferentes dentro de nós, de ser criativo, de ser imaginativo, de ser intuitivo, né? De ser livre, de ser espontâneo, de se permitir fluir e deixar acontecer, né? Então, muitas vezes a gente se segura porque vem uma vontade e vem aquele filtro de, isso não é adequado, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou fazer muito bem, né? E aí a gente já traz esses filtros que muitas vezes cortam o fluxo criativo que queria vir, né? Que queria acontecer, que queria se manifestar. Muitas mulheres querem dançar, mas elas não dançam porque, mas eu não danço tão bem, eu não sou profissional, né? E quem disse que a gente precisa ser profissional para dançar? Para você colocar uma música, sentir ela, expressar. Quem disse que você precisa ser um pintor profissional para pegar uma tela, pintar, para pegar um negócio e rabiscar e pintar porque você está com vontade, de repente isso é seu canal. Ou com muitas mulheres que eu vejo que vai lá, vai fazer um tricô, vai fazer um crochê, vai fazer um tear, vai fazer alguma coisa com as mãos, né? Fazer uma arte, qualquer coisa, cozinhar, plantar, a gente pode expressar o feminino de tantas maneiras, né? De tantas formas ricas, né? Mas se a gente pode isso, a gente começa a se tornar, né, incapaz. E aí a gente vê o quanto de mulheres inférteis a gente tem no mundo hoje em dia, que se acham férteis, né? Simplesmente porque não estão dando vazão à energia do feminino, né? Essa questão da fertilidade, ela é muito ampla, eu já discuti isso na live de sexualidade com a Melissa, né? Falei sobre isso, mas essa questão da infertilidade é muito essa questão de bloquear o feminino. O feminino não está aqui só para trabalhar, não está aqui só para ser mãe, né? Não está aqui só para ser esposa ou amante, ele está aqui para ser muito mais do que isso. Ele precisa dar vazão a si mesmo de outras maneiras. E a gente precisa se nutrir. E se nutrindo a gente se cuida, se nutrindo a gente previne, faz a manutenção do nosso feminino, e se nutrindo a gente desperta cada vez mais. Porque quando eu dou uma vazão para uma coisinha lá, e de repente eu comecei, como eu vejo muitas mulheres que vêm aqui, e é lindo ver esse despertar, porque de repente ela está criando, de repente ela está pintando, de repente ela está fazendo coisas incríveis, né? Está cozinhando, está pintando quadros, está criando arte, dançando, está correndo, não sei. Eu tenho mulheres que estão fazendo coisas incríveis,
né? E numa fertilidade incrível. Às vezes eu vejo uma criação atrás da outra e traz para me mostrar. Eu fico, meu Deus do céu, como a gente é fértil, como a gente, né, pare o tempo todo se deixar, né? E quanto mais a gente cria, quanto mais a gente coloca as nossas criações no mundo parindo, mais a gente tem fertilidade, mais a gente tem energia, mais a gente tem abundância, mais a vida se alinha, mais a gente começa as coisas a andar, né? As coisas começam a andar na vida, a gente para de correr atrás do próprio rabo, a gente para de, como eu vejo mulheres chegando assim que não conseguem levantar da cama no final de semana, então a gente começa a se alinhar e a gente começa a fazer escolhas que são mais saudáveis, que são mais benéficas, que são mais adequadas para o meu momento. Né? Porque quando a gente não está se nutrindo, a gente faz muitas escolhas que são autodestrutivas, sem perceber. Não é porque eu quero me destruir, é porque a gente está desalinhada, né? A gente não está dando vazão. Então a gente vai muitas vezes para a autodestruição, né? Então é incrível quando a gente pode fazer essas coisas. E quando a gente começa a fazer as coisas, a gente fala, gente, mas eu nunca fiz isso na vida. Nossa, mas eu não sabia que eu podia fazer isso. Nossa, mas eu não sei de onde está saindo isso. Eu já ouvi tudo isso, né? E isso que é muito legal. Tá tudo aí dentro de você, né? Tá tudo aí dentro de você. Então, olha para trás, para essa menina ou para essa mulher que você já foi, o que você gostava de fazer e por que você parou de fazer. Será que você não pode fazer agora de uma nova forma? Porque muitas vezes elas falam, mas eu não tenho mais vigor ou capacidade de fazer daquele jeito. Faça de outro jeito. Faça de algum jeito, né? A nossa mente é livre, a nossa sabedoria feminina, ela sempre encontra uma forma de fazer, né? Se a gente já entrar com esse filtro de não consigo, não posso, não devo, aí vai ficar difícil qualquer coisa. Mas se eu posso, vamos lá, vou experimentar, vou fazer do jeito que dá, ótimo. Vai ser um caminho, né? Já vai ser uma forma da gente sair da estagnação, porque o feminino não nasceu para ser estagnado. O feminino não nasceu para ficar parado. Tem momento de parar e de se recolher, mas tem outros momentos de fazer muitas outras coisas. E quando a gente começa a se alinhar com a natureza cíclica, que aí a gente pega o começo lá do outro vídeo, quando cortou, quando a gente se alinha com a nossa natureza cíclica, que esse é o trabalho, né, como Moon Mother, esse trabalho como eu estar, né, à frente desses trabalhos todos do feminino na minha vida e com outras mulheres individualmente em grupo, é isso. O primeiro passo é se alinhar com a natureza cíclica, para que depois a gente comece a fazer todos os pontos de transformação e dar vazão às diferentes deusas, às diferentes manifestações do feminino dentro de nós que precisam se movimentar. E percebe como isso está tão necessário nos homens também, né? Quanto que os homens também estão desconectados com todas essas possibilidades do feminino, porque o patriarcado não vê como adequado, né? Então, a maioria dos homens muitas vezes ficam nessa, não dança, não cria, né? Não escreve muitas vezes, né? Poesia, canções, a gente fica, né, desconectado desse bardo interior, né? Desse bardo também tem o seu espaço e a sua vazão, ou até do próprio pai, da paternidade ativa, né? O quanto que a gente vai colocando muitas vezes e restringindo os homens em papéis muito limitadores, né? Ou ele é o príncipe encantado, ou ele é o garanhão, e ele poderia ser o grande empreendedor, quando ele poderia ser muitas outras coisas. E o feminino fica limitado por causa disso, porque ele não vê espaço, né, para se expressar, para se manifestar livremente, até porque a ideia do patriarcado é que se você entra em contato com isso, você já é automaticamente viado, ou boiola, ou mariquinhas, porque você tem que ser firme, não tem que ter espaço para ter sentimentos, né, e ainda bem que as coisas estão começando a mudar, né? Ainda bem que a gente está começando a se conscientizar de que nós precisamos, né, despertar em nós essas energias, fortalecê-las para que nós consigamos integrar as duas energias de uma forma mais forte, né? Quando uma começa a ter vazão, a outra também começa a ter vazão. Não tem como trabalhar uma sem a outra. As duas vão sendo trabalhadas juntas, mas cada uma vai ter a sua necessidade específica. A gente não pode generalizar falando que as duas vão precisar de coisas iguais, porque não, cada uma precisa do seu pertencimento, cada uma tem a sua forma de expressão e as suas necessidades. E quando a gente compreende isso como Yin e Yang, Shiva e Shakti,
cada um encontra o seu pertencimento dentro de nós e a gente começa a ser um ser mais realmente integrado e maduro. Porque a ideia é essa, quando a gente começa a trabalhar o sagrado feminino e o sagrado masculino, a ideia é que a gente amadureça de verdade, né? Sejamos seres mais maduros, né? E mais conscientes de todas as ferramentas e possibilidades que há dentro de nós e como usar, né? Porque senão a gente fica perdido, né? A gente fica perdido sem saber o que fazer e sem crescer, na verdade, né? Porque a gente não tem apoio para sermos árvores estáveis e firmes ou bambus que sabem dançar ao ritmo da música, né? Então é isso, algumas coisinhas que eu queria compartilhar com vocês, né? Então você tem essas reflexões aí, se você tiver insights, compartilhe sobre essas reflexões de olhar para o seu passado e o que você poderia resgatar desse passado, porque com certeza você já teve dicas do que te nutre e do que te move e do que poderia te ajudar a sair de qualquer estado que você esteja agora, seja de estagnação ou seja de loucura, né? Às vezes a gente está num too much ou num too less, too little, né? Então a gente pode refletir o que podia nos tirar e nos salvar mesmo, porque as respostas estão sempre dentro de nós. Eu gosto da Sorananda, nós somos o problema, mas nós também somos a solução. Então a solução e as respostas para o nosso autocuidado, para a nossa manutenção diária, para o nosso despertar, fortalecimento, né, e ancoramento na mulher madura e no homem maduro está dentro de nós, né? E a gente tem essas ferramentas que podem nos ajudar a revelar isso com mais facilidade, né? Que são alguns trabalhos que eu faço, como as aulas de yoga direcionadas para o feminino, nesse método que eu ando experimentando a cada ano, está sendo bem interessante. Os trabalhos como Mother, individualmente e em grupo, e também nos círculos, né, nos trabalhos das jornadas da heroína, nos 3 níveis, então a gente tem 3 níveis de aprofundamento, e também no Body Talk. Você encontra tudo isso lá no meu site, www.devichala.com.br, ou lá no canal do YouTube, onde você vai ver vídeos falando sobre, né, essas coisas em separado. Esse vídeo caiu a transmissão, eu vou subir os 2 lá depois, e você pode assisti-los no YouTube ou compartilhá-los por aqui. Mas peço que você também compartilhe os seus insights, se você tiver, se você lembrou, resgatou alguma coisa, né, do passado e que você se tocou, né? A Miriam falou aqui, né, se abandonou, sim, a gente se abandona e, né, ficamos crianças abandonadas, e aí a gente, né, tem uma civilização de crianças abandonadas. Podemos ler a Laura Gutman, ela fala muito sobre isso. Pode ler a biografia humana, que você vai ver como somos um bando de crianças abandonadas, frustradas e magoadas, né? E a gente precisa se trabalhar muito. A Fê disse que somos uma terra fértil, sim, eu toco bastante nessa tecla. E a Beth disse, estou cozinhando como nunca cozinhei a vida. Maravilha, Beth, pode levar na aula sexta-feira, tá? Será muito bem-vinda, tudo que você está cozinhando. Eu sou aqui a degustadora oficial de todas as minhas alunas. Degustadoras, eu recebo de presente as coisas que elas vão criando e, na verdade, o mais importante, o que mais me alegra é ver a permissão que elas dão para que essas coisas voltem à vida delas, né? É como a gente resgatar coisas que a gente deixou de lado. Eu tive muito isso. Por um tempo eu deixei meus tarôs e meus oráculos de lado, a minha paixão e fascinação pelo Egito de lado, por questões de, né, vamos procurar coisas mais racionais, intelectuais, isso não vai servir para eu ter sucesso na vida, e o quanto isso me fez mal, e quando eu resgatei, né, tarôs, oráculos, as deusas, somente a deusa Isis, né, tá aqui sempre comigo, todas as forças do Egito, todas as forças das deusas, e resgatar tudo isso como foi nutridor e como a gente se levanta, a gente se ergue, a gente se torna muito mais, né? O potencial e a agilidade das coisas é outra quando a gente está no caminho, deixando as coisas fluírem, deixando as coisas passarem dentro de nós, né? A gente sente, recebe, deixa sair e vai compartilhando, é fantástico. É outro tipo de vida quando a gente entra nesse lugar, tá? Então, fico esperando aí, compartilhe os seus insights e se você desejar, venha participar, né? Venha se permitir fazer esse momento de libertar
essa mulher forte, como diz a Clarissa Pinkola, o livro que mais tocou, Liberte a Mulher Forte, que é isso mesmo, é isso que eu sinto quando a gente liberta essa mulher forte, revela essa sabedoria inata, né? essa força que há dentro de nós, né? Que é pura, que é livre, né? Seja feminino ou masculino, a nossa vida é outra, tá? Linda quarta-feira para vocês, bom final de lua nova,